Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Gustavo Tato falando, iniciando o primeiro vídeo do conteúdo de fato técnico sobre o módulo de contratação de soluções de TI, tá ok? Só para explicar como é que vai ser dividido o conteúdo dessa série de vídeos, na verdade, não é um vídeo. Na primeira aula a gente vai discutir aspectos gerais, na segunda aula a gente vai ver a instituição da equipe de planejamento, que é importantíssima no contexto de contratação de soluções de TI. Na terceira aula a gente vai ver o planejamento em si da contratação, na aula seguinte análise de risco, e nas aulas 5 em diante, os modelos diferentes de contratação de TI. Esse eu acho que é a cereja do bolo desse curso e é o que traz de fato a inovação prevista nas normas e portarias. Na aula 5, portanto, e nas aulas seguintes, a gente vai ver, através do catálogo de recursos de TI, previsto na IN 94 de 2022, quais são as classificações diferentes. Porque se você não sabe classificar o tipo de solução de TI que você tem que contratar, já começou errado. Assim. Primeira coisa é um aspecto técnico, do ponto de vista de qual é a solução que você quer contratar. E você tem que obedecer às divisões contidas na IN 94, 2022 e nas portarias que dão suporte a cada tipo específico de contratação, mas a gente vai esmiuçar isso durante esse vídeo e nos seguintes, ok? Inicialmente, falar sobre a Lei 1433 no contexto de contratação de TI, tá, gente? Não tem muita coisa de novo na lei, tá? Assim, e a lei é o menor de seus problemas quando a gente olha para a contratação de bens e serviços de TI. Lá no artigo 19 a gente vai ver que tecnologias e processos que permitam modelos digitais de obras e serviços de engenharia, que é a BIM, né, tem que ser um tipo de contratação de TI. Percebe? Quando você for contratar obras e serviços de engenharia, você tem que olhar para um modelo de contratação de TI, tá ok? Quando você olha para o artigo 26, ele vai falar sobre promoção nacional através da entrega de bens e serviços de TI produzidos nacionalmente, eles vão ter prioridade nas licitações, tá? No artigo 36, ele vai te dizer que é para utilizar a modalidade técnica e preço para tecnologia sofisticada ou bens e serviços especiais de TI. Então tem que atentar para esse único detalhezinho lá para utilizar a melhor técnica e preço quando forem contratações de tecnologia sofisticada ou bens e serviços especiais de TI. No artigo 93, a gente vai falar de direitos patrimoniais que também precisam ser observados no âmbito da contratação de bens e serviços de TIC. No artigo 114 vai falar do prazo de 15 anos para a contratação de sistemas estruturantes como o SEI, Sistema Ágata e outros diversos sistemas que norteiam a gestão e a condução das atividades na administração pública. E no artigo 69 a gente vai falar sobre gestão de risco e controle de processos, que devem, segundo a lei, preferencialmente ser utilizados sistemas de informação para fazer gestão de risco, tá, gente? Assim, a era de fazer gestão de risco no papelzinho, na planilha, meio que acabou com 1433. Aliás, a Lei 1433, gente, assim, o professor Renato Finilli, inclusive, fala disso, assim, ela é um marco na utilização de bens e serviços de TI. Você não faz nada, você não operacionaliza nada da nova lei se você não utilizar sistemas de tecnologia da informação. Então, isso é muito básico, isso é muito premissa dessa nova lei. Assim, tudo, ela é completamente eletrônica, ela é completamente informatizada. Você vai precisar sempre de uma solução de tecnologia de informação para desenrolar os seus problemas diários encontrados no seu órgão, tá? Em relação à jurisdição, é importante a gente separar algumas coisas, tá? Os órgãos vinculados ao Ministério da Economia e as suas subdivisões, através desse momento em que a gente vive de transição de governo, vão ter que utilizar a Instrução Normativa 94 de 2022, tá, gente? Todo mundo executivo federal vinculado à CISP tem que utilizar a Portaria 94 de 2022, que é a que substitui a Instrução Normativa número 1 de 2019, aquela clássica que já estava todo mundo acostumado a usar. Quem não é jurisdicionado da CISP ou do Executivo vai poder utilizar a Resolução 468 do CNJ. Agora, faço aqui uma ressalva para vocês, tá, gente? A Resolução 468 do CNJ é muito superficial. Se vocês querem fazer um processo simplificado e talvez não com tanta qualidade quanto se espera para a entrega de um serviço público de qualidade, eu sugiro que vocês utilizem, mesmo que não jurisdicionado, que vocês utilizem a IN 94 de 2022. Ela é muito completa, ela é muito complexa, ela é muito rica. A resolução do CNJ 468, ela é pobre do ponto de vista de coletar informações
para produzir uma contratação de qualidade. Então, fica a dica para vocês. Se você não é jurisdicionado da CISP e do Executivo Federal, você procura a Resolução 468 se você tiver um problema muito simples para resolver. Se o seu problema for um pouquinho mais complexo, eu sugiro você utilizar a IN 94. Se você é do estado ou do município, vocês vão ter a demanda prevista na 14.133 de regulamentar os seus próprios processos, tá? Eu sugiro que quando vocês regulamentem a contratação de TI no estado ou no município de vocês, que vocês utilizem como base a Instrução Normativa 94 de 2022. Ela é muito boa, como eu já disse. Tá? Então, quando a gente olha para a CISP, a gente está falando de Sistema de Administração de Recursos e Tecnologia da Informação vinculados ao governo federal, tá? Que dá conta de administração direta, autárquica, fundacional do Poder Executivo Federal. Quando a gente olha para a resolução do CNJ, a gente está olhando para Legislativo e Judiciário. Tá? Então vamos separar muito bem aí. Quando a gente está falando de N94, a gente está falando do CISP, Administração Autárquica Direta Fundacional. Quando a gente está falando de Resolução 468, a gente está falando de Legislativo e Judiciário. Lembrando que os municípios e estados vão ter que se encontrar no meio dessa balbúrdia aí. Quando a gente olha para e compara a IN 119 com a IN 9422, a gente percebe que não tem muita coisa de nova não, tá, gente? A IN 1 e a IN 94 no seu artigo 1º definem basicamente a mesma coisa, e quando chega lá no artigo 39 de uma e compara com o artigo 39 da outra, eles vão estar falando quase que da mesma coisa também. Então você percebe por aí que tem uma equiparação da norma antiga com a norma nova. Por que foi lançada a IN 94? Porque a N1 já estava com 3 alterações que foram feitas justamente em função da definição dos diferentes tipos de contratação ou de solução de TI. Tá? Então, que a IN 94/2022, que nasceu dia 21 ou 22 de dezembro de 2022, ela na verdade é uma compilação das últimas alterações sofridas pela IN1. Como ela já estava muito bagunçada, e como ia ter transição de governo, eu acho que os caras quiseram colocar ali uma normazinha ali, para botar meu nome ali na norma. Não sei se é isso não, tá, gente? Especulativo, mas eu acho importante dizer que ela foi lançada no apagar das luzes do governo em 2022. Quando a gente olha de fato para o ordenamento jurídico contido na norma, na IN 94, a gente percebe que ela é muito complexa do ponto de vista da planejamento da contratação, tá, gente? Assim, a 14.133 é uma lei muito rica em planejamento de contratação. Não é que não existisse planejamento de contratação antes da 14.133, mas ela estava no campo normativo. Quando a gente olha para a 14.133, ela traz expressamente que você tem que gastar. A gente vai falar gastar energia, mas não é energia. Você tem que investir energia em planejamento da contratação para que o produto final contratado seja um produto de qualidade. E, por óbvio, vão haver exceções baseadas no custo administrativo de condução dos processos. Quando a gente olha para o primeiro artigo da IN 94, ela já vem falando disso. Quando a gente estiver falando de contratações diretas em razão de valor, fica facultada a aplicação da norma. Ou seja, o governo te exime de utilizar a norma 94 de 2022 quando você está falando de contratação de baixo valor. No entanto, não utilizar a norma não te exime de utilizar outros instrumentos de planejamento. Olha que interessante. Quando a gente olha para o artigo 6º, ele diz o seguinte: quando as contratações, mesmo que por dispensa, elas têm que estar alinhadas ao PDTI. PDTIC, ou PDTI, gente, é o Plano Diretor de Tecnologia de Informação, tá? É nesse instrumento que consta, basicamente, tudo que vai ser contratado ou comprado de bens ou serviços de TI nos próximos 3 anos. É diferente das normas de planejamento, por exemplo, o plano de contratações anual, que prevê 1 ano de planejamento das contratações através da inclusão dos documentos de formalização da demanda no sistema Comprasnet ou no outro sistema que você utilizar no seu órgão. Percebe que para o plano diretor de tecnologia da informação, em função justamente desse alto preço e custo dos bens e soluções de TI, o planejamento tem que ser feito para 3 anos, é trienal o planejamento. Isso impacta bastante na qualidade e na rotina dos trabalhos, mas de qualquer forma, mesmo que você faça uma dispensa, ela tem que estar alinhada ao PDTI, ela tem que estar alinhada à estratégia de governo digital, tá, gente? Estratégia de governo digital, ela começa lá nos idos de 2017, com a transformação digital, em que o governo passa a oferecer serviços digitais ao invés de serviço de papelzinho, beleza? Então, a sua estratégia, independente dela ser dispensa ou não, ela tem que estar alinhada à estratégia de governo digital e ela tem que estar
e ela tem que estar integrada na plataforma GovBR. A plataforma GovBR é o portal único do governo federal, e se você vai fazer alguma coisa pelo governo federal, você tem que estar alinhado à plataforma GovBR. É uma unificação, gente, e é muito importante que isso aconteça, porque você entrava nos sítios eletrônicos dos órgãos do governo federal e cada um tinha uma cara diferente, era uma loucura encontrar uma informação, porque cada órgão tem sua peculiaridade. Quando você padroniza os órgãos em uma linguagem específica, no caso da plataforma GovBR unificada, eles utilizaram a linguagem Plone para fazer o desenvolvimento, e todo mundo que for desenvolver para ter um GovBR vai ter que utilizar essa mesma linguagem Plone, beleza? A outra dispensa de planejamento de contratação é quando você vai fazer prorrogação contratual. A outra previsão interessante do ponto de vista de dispensa de licitação é: você pode fazer até um contrato por dispensa de licitação, por óbvio, está muito sacramentado. O índice de reajustamento de bens e serviços de TI, se você fizer uma contratação através de dispensa de contratação, vai ser o índice ICTI. Você não pode utilizar outro índice, independente de ter sido uma dispensa, você tem que atentar para o fato de que você vai ter que utilizar o ICTI no reajuste dos contratos. Tá? Ainda no artigo 1º, quando a gente olha a continuidade dele, já que a gente está falando de aspectos gerais, a gente tem que perceber que as contratações de TI, quando você faz ela tem que passar por aprovação da CISP antes de você contratar. Ou seja, se é dispensa, não precisa mandar para a CISP, mas se não for uma dispensa, tem que passar para a CISP. Gente, de novo, assim, isso é uma norma que engessa um pouco a atuação da administração pública, que na verdade tem atos de grande discricionalidade, por exemplo, na contratação em geral, mas quando olha para bem de TI, os caras falam: consulta lá na CISP, por favor, para saber se isso que você está contratando está observando os valores e limites definidos pela CISP. E o outro critério é: se você estiver planejando fazer uma ata de registro de preço, você tem que perguntar para a CISP e pedir uma aprovação técnica, tá, daquela central. Por quê? Porque tem algumas contratações que nem sequer são permitidas registro de preço. Por exemplo, contratação de suporte tecnológico. Tem vedação expressa na portaria específica que trata do assunto, que a gente vai ver lá na frente, tá, gente? Provavelmente vai ser a primeira ou a segunda da parte de conteúdo técnico. Mas, se você quiser promover uma ata de registro de preço, você tem que fazer a pergunta para a CISP antes, se está tudo bem você registrar o preço para aquele bem ou serviço. E aí, gente, nos tópicos seguintes da norma, da IN 94, ele vem falando sobre definições, tá? E uma coisa que pega muito no conceito das definições é que na IN 1 você tinha um tipo de ordenamento para onde deve estar o gestor do contrato. Na IN 94 ele diz o seguinte, que o gestor do contrato tem que estar na área requisitante. Olha, isso daí vocês vão ter que resolver no órgão de vocês como é que faz. Eu acho impossível seguir essa determinação, e aí cada um vai ter que regulamentar isso internamente para poder se livrar dessa determinação. Todas as áreas de gestão contratual têm contratos centralizados num único local. Tá? Você não tem uma bagunça, uma babel de contrato com a gestão dele espalhados por um campus de universidade inteiro. Por exemplo, imagina a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com contratos de TI com a gestão dele espalhado pelo campus inteiro. Cara, não tem perigo de dar certo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com essa especificação de que o gestor tem que estar na área requisitante. Cara, o requisitante é o usuário da solução de TI, ele que vai ser o gestor do contrato. É muito mais saudável colocar isso na área que faz gestão contratual. As pessoas daquela área têm expertise para isso. Cuidar de prazo, cuidar de documentação, cuidar de papel. Então eu sugiro que vocês, no órgão de vocês, implementem a demanda de retirar da área requisitante o gestor do contrato. Tá? No artigo 3º ele vem falando de coisas que não podem ser objeto de contratação, tá? de bens e soluções de TI. Ela vem segregando funções, gente. Segregação de função, tá lá na 1433, um princípio maravilhoso que traz segurança jurídica, tanto para o órgão, quanto para o agente de contratação envolvido, quanto para o requisitante, para todo mundo, cara. Esse princípio ele tem que ser levado a termo, a gente não pode deixar ele morrer de jeito nenhum, porque na verdade ele já era demanda do Tribunal de Contas da União, demanda dos tribunais de contas do Estado, e agora ele vem expresso na nova lei, o princípio de segregação de funções. Então, assim, toma cuidado, lê e implementa, na medida do possível, por óbvio, a segregação de funções no seu órgão, gente. Assim, em órgãos muito grandes, com uma governança muito avançada, é muito prático e fácil fazer segregação de função. Aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu trabalho,
já é um pouco mais delicado. A gente não tem tantos servidores para fazer as coisas. Então o princípio de segregação de função fica meio prejudicado. Mas ainda assim a gente consegue respeitar muito bem, obrigado. Veja no seu órgão aí como é que você vai resolver esse problema. No artigo 5º ele fala sobre as vedações e no 6º e 7º sobre programação estratégica. É isso, gente, tem que planejar. Se a gente não planeja, a gente não contrata direito. O artigo 8º, ele vai falar que as contratações de TI, elas têm as fases de planejamento, contratação, seleção do fornecedor e gestão contratual. Beleza? E no artigo 9, ele vem esmiuçando o que ele chama de planejamento da contratação, que é a instituição da equipe de planejamento, a elaboração do estudo técnico preliminar e a elaboração do termo de referência. Lembra disso, gente? Antigamente a gente chegava lá no setor de TI com um termo de referência debaixo do braço dizendo: compra esse negócio para mim, por favor. Hoje em dia mudou o rito e é por isso que tem um vídeo específico, que é o seguinte a esse, que é sobre a instituição da equipe de planejamento. Então tem que olhar com muito cuidado para essas coisas e o vídeo seguinte vai ser sobre o estudo técnico preliminar. Então vamos falar disso com um pouco de calma. E quando a gente olha que a gente estava no artigo 9 falando sobre planejamento, e como a gente está falando de um vídeo sobre aspectos gerais da norma, cara, a gente está pulando para o artigo 35, por quê? Porque do artigo 9º até o artigo 34, os caras estão falando de planejamento de contratação. O planejamento da contratação ganha um vulto muito grande pela 1433 e já na IN1 2019 já era desse jeito, a 94 sedimenta esse conceito, tá, gente? Planejamento da contratação, que era esparso, que era, de certa forma, incipiente, vira um princípio bruto presente na nova lei. Quando a gente olha lá para o artigo 35, então, vamos pular a fase de planejamento, essas etapas de planejamento, porque vai ter um vídeo específico para isso. Vamos voltar para a questão dos aspectos gerais. Quando a gente chega lá no artigo 35, ele vai falar da prorrogação. Ele vai falar da transição, da prorrogação e do encerramento contratual. Cara, tem que tomar muito cuidado em contratos de TI em relação a esses três quesitos, porque são contratos muito tecnológicos. Por mais que a mão de obra não esteja vinculada a nenhum modelo de contratação de TI, tá, gente? Não tem posto de trabalho em contratação de TI, em nenhum dos modelos que a gente vai discutir de serviços. São pessoas que fazem as coisas, não são sistemas autônomos. Talvez a gente chegue nesse momento um dia, mas hoje são pessoas que apertam os botões e que escrevem as linhas de código e que fazem os sistemas funcionarem. Então, quando a gente fala de transição contratual, prorrogação e encerramento contratual, tá tudo bem, mas quando a gente fala de transição contratual, que na verdade é oriunda do encerramento contratual, quando você troca a empresa de suporte tecnológico, por exemplo, ou de manutenção e sustentação de um aplicativo importante para o seu órgão, cara, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado porque tem que manter a continuidade do negócio, tá? Senão você perde a sua base de dados inteira, você perde conhecimento, você perde informação e a vida não vai ser simples, tá? Então, tem que olhar para essas questões de manutenção dos recursos materiais, tá? A entrega da versão final dos produtos. Quem faz gestão de TI sabe que tem que entregar documentação de tudo que é feito, tá? Então você vai fazer para a empresa nova a transferência, a devolução dos recursos que estava da empresa anterior, a revogação dos perfis de acesso. Percebam isso, gente. Você tem que revogar perfil de acesso de colaborador que se desligou do contrato. Elimina as caixas de e-mail e outras medidas que se apliquem especificamente àquele contexto. Quando a gente olha ainda para a prorrogação contratual, a IN 94/2022 quebra as pernas do gestor público. Eu vou ter que falar sobre isso, não tem jeito. Porque quando a gente faz um contrato continuado, quando a gente olha lá para a IN 5/2017, estou falando de governo federal, gente, os governos estaduais e municipais vão ter suas normas próprias. Quando a gente olha de serviço continuado, a IN 5/2017, ela traz o seguinte: prorrogue seu contrato. Faça o seu contrato utilizando um índice de correção e, em função desse índice, você não precisa fazer pesquisa de mercado na hora de prorrogar. Você vai provar a vantajosidade utilizando o índice. Você não faz... Gente, pesquisa de mercado é muito extenuante, marca muito a instrução processual, porque ela desgasta muito, ela gasta muita energia. E aí, quando você chega na IN 94/2022, achei um retrocesso isso. Por que ela diz? Quando você for fazer prorrogação contratual, você tem que fazer pesquisa de mercado. Cara, não vamos discutir a filosofia da coisa, tá? Tudo que for relativo à TI vai ser muito cuidadoso, por quê?
Já disse, TI é muito caro. Um aparelhinho do tamanho de um celular custa 60 mil reais. Um aparelho de transmissão de dados, por exemplo. Um AP pode custar 50 mil reais, um AP simples, diferente daquele aparelhinho de Wi-Fi que a empresa te entrega em casa por comodato. Então, assim, tudo é muito caro e por ser tudo muito caro, o governo tem muito cuidado no gasto das coisas caras. E aí a gente tem que prestar atenção, primeiro na pesquisa de mercado e depois no preço máximo de contratação de TIC, que é o catálogo de preços, tá, gente? A ATI produziu, o governo federal, em parceria com as empresas, a gente vai falar disso no tópico seguinte, mas ela produziu um catálogo de preços. Esse catálogo de preços máximos, independente da pesquisa de mercado que você fizer, ele vai servir para demonstrar a vantajosidade na prorrogação contratual. Só que ele muda um pouco o cenário na hora que você tem que contratar. Tá vendo lá, ó, catálogo de soluções de TI com condições padronizadas? O que é esse PMCTIC? Nada mais é do que uma parceria que o governo federal fez com empresas do mercado, Microsoft, Oracle, Cisco, NetApp, por aí vai. E através dessa padronização do catálogo, eles também definiram um preço máximo de contratação para alguns itens. Tá? Então, alguns itens só podem ser contratados utilizando como referência o catálogo de soluções de TI. Então, na hora de fazer uma pesquisa de mercado para bens e serviços de TI, a primeira coisa é olhar se esse troço que você quer comprar ou contratar tem lá no catálogo de serviço. Se tem no catálogo de serviço, está tudo beleza. Se não tem, aí você vai procurar a pesquisa de mercado. Tá? Então, é só prestar atenção nisso quando a gente fala de condições padronizadas de materiais, bens e serviços de TI. Você tem que olhar se ele está presente no catálogo. Se ele estiver no catálogo, você usa o preço do catálogo, por favor, não vai utilizar preço de consulta de internet ou mesmo de outros entes públicos na norma que trata de pesquisa de mercado. Tá? E aqui é um exemplo do catálogo, como é que ele funciona, tá vendo? Assim, ele tem diversos, por exemplo, Adobe, tá lá, Adobe. Você quer contratar Adobe Creative Cloud? Você tem lá uma inscrição de um preço máximo para o Adobe governamental de 36 meses, para o Adobe governamental de 12 meses, se ele é VIP, se ele é TLA, você tem que entender, e quem vai mostrar isso para vocês é o técnico, tá, gente? É o analista, é o nerdão lá da ponta da linha que trabalha nas linhas de código escrevendo as coisas. Esse cara é o cara que tem competência para dizer qual é o tipo de solução que tem que ser contratada. Então, se você pensa em fazer uma contratação de TI sem utilizar a área técnica, você já começou errado, porque em primeiro lugar você vai ter que nomear uma equipe de planejamento. E depois com essa equipe de planejamento você vai ter que de fato executar o planejamento da contratação. Tá? A equipe de planejamento é no próximo vídeo. Então quem tem as manhas, quem sabe definir essas coisas é o pessoal que está na ponta da linha, é o pessoal técnico. Beleza? Então, fica por aqui esse vídeo. Um abraço para todo mundo. Nos próximos vídeos a gente vai dando sequência nos conteúdos de contratações de bens e serviços de TI, de soluções de TI, na verdade. E um abraço a todos, um bom descanso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem gostou, por favor, dá uma curtida, compartilha e acompanha a gente, que sempre que tiver um vídeo novo, toca o sininho aí para vocês, beleza? Abraço, gente!